A música cai quando o dono da mansão vê o filho parado na escada. Feche o elevador, ele ordena. O segurança puxa a chave. A roda do menino treme. Gente rica coticha. Alguém ri de nervoso. Misericórdia, dá para ouvir o coração do garoto. Nara encosta ao lado dele, sem pedir permissão. Se fechar, ele fica. E eu também. O pai encara. A noiva puxa seu braço. Tem imprensa. Nara respira e solta a frase que parte a noite ao meio. Casa que tranca elevador para criança não é casa. É cenário. O pai vacila um segundo. O suficiente. Clique, portão abre. O elevador sobe. Ding. As portas se abrem no alto. Joaquim aparece. E o silêncio vale mais que qualquer discurso. Quer saber quem vai mudar? A fachada ou o coração? Então vem ouvir o que aconteceu depois. O salão de cima parecia outra cidade. Lustres, risos, um mar de taças. Lá embaixo, o saguão tinha cheiro de flor cortada e de coisa por dizer. Joaquim, 9 anos, parou a cadeira de rodas no primeiro degrau e mordeu a boca por dentro. Já tinha decorado o roteiro. Depois a gente vê, hoje não dá, semana que vem consertam o elevador. O depois era sempre longe. Nara, uniforme recém-passado e olhos que escutam, vinha da copa com um pano úmido. Viu a roda encostar no mármore, viu o segurança com a chave do elevador na mão e entendeu o tamanho do degrau que não aparece na planta. Encurtou a distância até o menino como quem chega sem fazer sombra. Se fechar, ele fica. E eu também, disse mansinho, mas de aço por dentro. Ricardo Duarte, o dono da casa e do evento, virou-se com o susto treinado de quem não costuma ser contrariado. Verena, a noiva, apertou seu braço de leve, lembrando que havia câmeras, patrocinadores, gente importante. O segurança hesitou um palmo. Nara deu o passo que faltava. Casa que tranca elevador para criança não é casa. É cenário. A frase não levantou a voz, mas atravessou o salão. Ricardo piscou, um homem desaprendendo um costume. O clique da chave foi um alívio audível. O portão subiu rangendo memórias. Nara empurrou a cadeira de costas, olho no menino, força onde sempre morou. Ding! O elevador abriu no topo. E Joaquim surgiu no mezanino com a mesma cara de quem volta do mar. Espanto, alívio, vontade de ficar. O silêncio que veio não foi de desaprovação. Foi de vergonha boa. Quem olhou para o chão entendeu que até ali só se preocupava com o brilho do mármore. Meu amor, você conseguiu! Verena avançou com um sorriso que não alcançava os olhos e um celular pronto para postar. Deixa ele respirar, Nara disse. Um passo atrás. Ricardo encostou a mão no ombro do filho e achou a coragem de perguntar o que nunca perguntava. Como você quer que seja? Quero ver o salão do alto sem pedir desculpa, Joaquim respondeu, simples como água. A música retomou. As pessoas seguiram o script de festa, mas com o coração um pouco mais despenteado. Nara desapareceu para o canto, como quem apaga sua própria sombra para a cena caber. Quando ninguém via, ela testava com a ponta do sapato a fita decorativa que cortava parte do corredor. Escorregava. Guardou a informação na lista mental de coisas que parecem bonitas e derrubam gente. Mais tarde, quando o champanhe já tinha perdido o primeiro gás, Joaquim pediu. Me ensina a dançar com as rodas? Com as rodas e com o corpo todo, respondeu Nara, lembrando do irmão que sempre dava nome de maré aos movimentos. No canto menos vistoso do salão, ela mostrou o gesto certo de inclinar, a mão que guia por fora do aro, o giro pequeno que não esbarra em ninguém. Em 2 minutos, havia 3 crianças imitando, 2 adultos torcendo para não atrapalhar e um fotógrafo tentando achar o ângulo sem transformar afeto em propaganda. Verena de longe cochichou. Isso dá bom conteúdo. Ricardo ouviu e pela primeira vez não concordou. Conteúdo bom naquela noite era não atrapalhar. O relógio das paredes grandes bateu 11. A cozinha se reorganizava entre bandejas e panelas, e o saguão recobrava sua função de transição. Nara passou pelo elevador e viu de novo a placa Uso Restrito. Resolveu não esperar o depois a gente vê.
Desceu até o porão, procurou seu Nestor, dono das chaves das coisas que realmente funcionam. Preciso de compensado, borracha e fita antiderrapante. Vai fazer obras escondidas? Ou fazer caminho? Meia hora depois, uma rampa simples, firme, estava encostada entre a copa e o elevador. Era feia para quem acha que beleza é só brilho. Era perfeita para quem acha que beleza é alcançar. Nara testou com uma cadeira vazia, depois com um peso no colo, depois com o próprio corpo. Funcionou. Quando Ricardo encontrou a rampa, veio com a velha pergunta de quem manda. Quem autorizou? Quem precisa subir? Respondeu Nara sem desafio, só verdade. Ele respirou. Subiu numa cadeira de mentira e sentiu por 2 metros como é precisar de outro para avançar. Riu de si, com o alívio de quem descobre que não é feito de vidro. Verena chegou na sequência. Os olhos medindo a rampa como se ela fosse arranhar as fotos. Vai estragar o visual. Vai arrumar a casa, disse Nara, passando pano no que importava. Joaquim veio descendo pelo corredor com Jorge, viu de longe e acelerou nos braços. O som das rodas sobre a borracha parecia música. Parou no meio da rampa, levantou o rosto. Hoje a casa parece que me quer. Sempre te quis. Ricardo tentou salvar. Nem sempre soube como. O menino devolveu, sem maldade. As palavras ficaram na parede como quadro invisível. A festa seguiu, mas já era outra. Não havia discurso, mas a casa começava a aprender outra língua, a dos lugares que cabem gente de verdade. Na manhã seguinte, Nara chegou mais cedo antes dos floristas, antes de qualquer estratégia. Passou pelo solário, checou se a fita antiderrapante agarrava bem, reforçou o canto esquerdo, ajeitou a borracha. Preparou o café forte na copa, deixou um copo de água ao lado do piano e escreveu num papel simples: "Se o elevador travar, eu estou aqui." Não assinou. Não precisava. Ricardo desceu mais tarde, ao som de panelas, e encontrou a rampa de pé. Não ligou para assessores. Ligou para si mesmo. Lembrou da noite anterior, do fecha o elevador, que quase disse o que ele não é, e do casa não é cenário, que a faxineira jogou como espelho. Tocou a rampa com a ponta do sapato, não para testar, para agradecer. Nara, Senhor, obrigado por abrir o caminho que eu devia ter aberto antes. Caminho se abre todo dia, ela disse. O difícil é não fechar de novo. A campainha do portão principal soou como sirene de cidade. Imprensa. Verena já vinha pelo corredor com 3 frases ensaiadas. Treinamento impecável. Nossa equipe está sempre pronta. Estamos estudando acessibilidade total. Nara desviou para o serviço. Não era com ela. Ricardo olhou a noiva como quem pesa custo e valor. Hoje não. A casa ainda está aprendendo a falar, disse ele, surpreendendo a si mesmo. Lá de cima, Joaquim gritou: Nara! Você me ajuda a descer pela rampa? Eu te ajudo a descer por você, ela respondeu, aproximando-se. A rampa só te empresta um chão. E desceram. Um passo de cada vez, um palmo de mundo por vez. A casa observava. E se uma casa pode aprender, aquela estava na sua primeira aula. O almoço com doadores era às 2. Às 10, a casa já cheirava a prata polida e decisão adiada. Nara percorreu o caminho da véspera como quem confere coração. Borracha agarrando, fita firme, portão do elevador obedecendo. Deixou uma jarra d'água ao lado, anotou no bolso um lembrete. Peça a seu Nestor para aparafusar melhor o canto esquerdo. Joaquim apareceu com Jorge, curioso como quem encontra atalho. Fez o primeiro teste do dia, subiu e desceu rindo baixo, como se o mundo tivesse aprendido o seu idioma durante a madrugada. Hoje eu almoço lá em cima, disse. Hoje a casa te chama pelo nome. Nara devolveu. Às vezes e meia, Verena entrou com uma equipe que parecia mais preocupada com o filtro da foto do que com o alimento do prato. Parou diante da rampa como quem encontra um vaso fora de lugar. Tira isso. Vai estragar o visual das fotos do corredor. O corredor é para passar gente, disse Nara, sem subir a voz. As fotos não tropeçam. Como cadeiras, sim. Acessibilidade tem hora, disparou Verena, encenando paciência. Tem.
A hora é quando precisa, Nara respondeu. Firme. Eu não estou pedindo, eu estou dizendo. A noiva olhou para um assistente. Troca por um tapete e tranca o elevador. Muita circulação de equipe. Nara foi procurar Ricardo. Encontrou-o na sala do piano, afinando coragem para o almoço. Vão tirar a rampa. Não vão, ele disse. E por um momento acreditei que bastava a frase. Mas bastou virar as costas para o evento começar a reorganizar o mundo segundo a foto. Em 20 minutos, a rampa sumiu. No lugar, um tapete grosso deslizando como gelo. O elevador ganhou a velha placa escrita à mão. A segurança voltou a segurar a chave com a desculpa da logística. Nara, na copa, veja o silêncio errado. Aquele que as casas fazem quando alguém repõe o cenário no lugar e tira as pessoas de cena. Joaquim veio descendo pelo corredor do alto, empolgado, a mão firme no aro. Parou diante do tapete novo que encobria a beirada. O pneu mordeu o tecido, derrapou meio centímetro. Misericórdia! O corpo da cadeira se inclinou para trás como se o tempo escorregasse. Nara largou a bandeja que trazia, atravessou o corredor em 2 degraus, que o uniforme não impedia, enfiou o pé atrás da roda e o antebraço no encosto. A cadeira voltou ao prumo com a dignidade de quem quase caiu, e não caiu por milagre de músculo e presença. O corredor engoliu um "ah" coletivo. Um garçom deixou cair talheres, e o som pareceu sirene. Verena, pálida por dentro e lisa por fora, murmurou: exagero, uma cena daquela. O segurança, aflito, indicado para a própria cintura: ordem da senhora, me desculpe, Você trancou o elevador? Nara disse sem acusar, só para entender como as coisas acontecem à beira do desastre. Me pediram... E... Quem pediu? A voz de Ricardo cortou o corredor. Ele apareceu ao lado, uma raiva limpa no rosto de quem finalmente identificou o inimigo certo, a lógica que escolhe a moldura e deixa o quadro cair. A segurança, coitado, deu o nome. Não adiantou Verena falar logística, alinhamento, visual. Tudo tão pequeno. Traz a rampa de volta, agora! Ricardo não precisou gritar. E chama o engenheiro. Hoje ainda eu quero orçamento de rampa fixa, plataforma, corrimão duplo, banheiro acessível. Se for preciso, derrubar e refaz. Porta que não passa cadeira não serve. Porta que não passa meu filho, então é piada. Ricardo, pensa no evento. Tentou Verena. Estou pensando em casa, ele devolveu. E na vida. Os doadores, convocados por e-mails e convites perfumados, chegavam devagar, acostumados a ver o mundo pronto. Viram dessa vez o mundo ser decidido na frente deles. Não houve discurso. Houve gente. Seu Nestor reapareceu carregando a rampa como se carregasse um santo. Nara segurou um lado, Jorge o outro, e em segundos o corredor voltou a ser caminho, não vitrine. Joaquim, calmo por fora e tremendo por dentro, pousou a mão no ar e olhou para Nara. A gente tenta de novo? A gente tenta junto, desceram, um palmo depois outro. O salão os recebeu com aquela pausa que as salas fazem quando entendem que estavam erradas. Ricardo subiu num degrau do mezanino, não para discursar, para alcançar o olhar de quem estava espalhado. Uma casa errada. E eu errei junto. A partir de hoje, nenhum tapete bonito esconde degrau. Nenhuma placa tranca elevador. Vamos tornar tudo acessível. Não para foto, para sempre. Quem quiser almoçar, venha. Quem quiser ajudar, assine depois. Quem quiser ir embora porque a rampa estraga o visual, pode ir. Ninguém foi. Ou foram 3, 4, e a ausência deles não fez falta. O almoço correu sem banda, sem hashtag. Ruth colocou panelas na mesa. Teresa, mãe de Nara, não foi apresentada, mas poderia. Teria dito, come enquanto está quente, se estivesse ali. As pessoas comeram com fome de aprender. No final, um advogado importante veio ao pé da rampa e, um pouco envergonhado, disse que revisaria o que era preciso. Uma arquiteta tirou o saltinho e mediu o vão com a própria mão. Conteúdo bom não nasceu. Trabalho bom começou. Verena tentou salvar a noite com palavras polidas. Ricardo pegou com respeito até o ponto de não se perder de novo. Não é sobre você, disse por fim, quando ela defendeu o argumento da imagem conjunta.
É sobre ele. Nara passou a tarde inteira em movimento sem aparecer. Entre uma ida à copa e um ajuste na fita da rampa, rabiscou num papel pardo um esboço de mapa de acesso. Portas que precisam ser alargar, soleiras para raspar, corrimãos para duplicar, banheiro para caber cuidado. Mais tarde, deixou o papel no escritório de Ricardo. Ele leu como quem encontra instruções de montagem do que sempre quis montar e não sabia por onde começar. Anoiteceu com promessa de chuva. O vento bate e pede janelas fechadas. Às 7, o primeiro trovão riscou o céu e segundos 3 depois, a casa ficou sem energia, um estelo no poste da rua e a mansão perdida à luz. Os lustres, as seguranças que acostumam gente grande a se achar invencível. O gerador demorou 1 minuto, que parecia meia hora. No meio do breu, um grito. Pai! Joaquim estava no andar de cima. O elevador parou com ele dentro, no meio do caminho, entre o segundo e o primeiro. Misericórdia! O coração da casa foi para a garganta. Ricardo disparou pelo corredor, a lanterna do celular riscando a parede. Nara já estava na porta do elevador, a mão no metal, a voz funcionando como luz. Joaquim, me escute. Estou aqui, tá escuro. Eu sei. A gente respira. 4, 6. Me diz quando vai ficar longe. Do outro lado, o menino obedeceu. O barulho da respiração encontrou a cadência e a urgência do mundo coube num minuto. Seu Nestor chegou com a chave manual, Jorge com o pé de cabra, a segurança com o manual que ninguém lia. Ricardo quis flechar. Nara pediu o centímetro de calma que salva. Se abrir errado, a porta pode morder a cadeira. Deixa o Nestor guiar. Eles abriram no modo antigo, ferro contra ferro, o ruído do mundo saindo de dentro de uma caixinha apertada. A porta cedeu 1 palmo, depois 2. O elevador estava meio andar acima. Nara deitou no chão, meteu o braço por baixo com a destreza de quem cresce, arrumando o que não foi feito para caber gente. Joaquim, você vai vir para mim. Devagar. Eu e seu pai vamos virar seu corpo. Não solte o ar. Ricardo ajoelhou ao lado, sem terno, sem aplauso, só pai. Entre os dois, a força de Jorge e de Nestor, o menino veio. Primeiro um joelho, depois o outro, depois a cadeira. Quando os pneus encontraram a borracha da rampa, a casa inteira respirou junto. O gerador finalmente pegou, as luzes voltaram e o corredor pareceu pedir desculpas por ter testado quem não desviou. A acessibilidade agora inclui gerador para elevador, disse Nara. Meio rindo, meio chorando. Inclui tudo, respondeu Ricardo, abraçando o filho. E amanhã a obra começa. Joaquim encostou a testa no ombro do pai e, sem precisar de legenda, ensinou à casa mais uma palavra nova. Descanso. Nara, sentada no chão, encostada nas costas do metal frio, e sentindo o corpo inteiro tremer por dentro, mas de ruptura. Seu Nestor fechou a porta com carinho de ferreiro. Verena, do fim do corredor, entendeu que aquela novela aceitava menos maquiagem do que costumava usar. No dia seguinte, o sol veio com cara de recomeço que não precisa de aviso. Um caminhão descarregou barras, madeiras, cimento. A arquiteta média o vão. Nara trouxe café para quem trabalha. Joaquim apareceu com luvas minúsculas e um capacete que Jorge ajustou no último furo. E Ricardo assinou o contrato sem pedir 3 orçamentos. Às vezes, o barato custa caro. E ali ninguém queria economizar no que faz o mundo caber. Quando a primeira rampa fixa ganhou os parafusos finais e o elevador recebeu o no-break, Joaquim pediu o direito de cortar a fita. Não tinha fita, tinha borracha, parafuso e chão. Ele passou a mão no corrimão novo, como quem passa a mão no dorso de um cavalo manso. Desceu, subiu, desceu de novo, só porque poderia. Nara mostrou com a alegria de quem escolheu o clique certo. Ricardo olhou para a casa e viu pela primeira vez o tamanho do filho. E justamente quando tudo parecia entrar nos trilhos, o telefone de Ricardo vibrou com uma notificação que tinha cheiro de veneno. Influencer denuncia rampa feia que arruinou estética de mansão icônica.
A foto mostrava a rampa provisória, sem contexto, recortada para parecer descuido. Os comentários eram uma mistura de ignorância e eco. Verena marcou Ricardo no post com um "temos que agir". Ele respondeu com uma foto tirada naquele instante. Joaquim descendo a rampa fixa, mãos leves no aro, sorriso sem esforço. E a legenda: "A estética da casa é caber gente". A publicação virou corrente de bom senso, coisa rara. E mesmo para quem não entendeu, o barulho era menor do que a roda passando macia no borrachão. A obra reforçada, a cozinha serviu, a vida andou. No fim da tarde, Joaquim chamou Nara para a varanda. "Sabe quando você disse que casa não é cenário?" Sei. Agora ela é caminho." Nara olhou o mundo de cima, onde antes ele não cabia, e encontrou com um curtinho, que ainda assim enchia a boca. No andar de baixo, a equipe terminava de parafusar uma segunda rampa. Havia muito o que fazer. Ainda bem. O primeiro baile, sem degrau, foi marcado para a sexta. Não era festa de vitrine. Era teste de verdade. O salão, antes suspenso como um céu proibido, agora vivia inteira no térreo, num piso só. O buffet ganhou altura de pessoas sentadas. As mesas deixavam corredores largos. O barulho da banda era dominado por tapetes acústicos, e uma linha de luz baixa marcava o caminho do banheiro, adaptado como um vagalume guiando madrugada. Durante uma semana, Nara treinou a equipe com regras simples que cabiam na cabeça e no coração. Perguntar antes de ajudar. Olhando nos olhos, não para falar na cadeira, avisar degrau em vez de empurrar surpresa. Aprender o caminho com a própria mão, para poder ensinar com calma. Jorge virou maestro de acesso. Ruth descobriu que servir bolo para quem está sentado é um gesto diferente e melhor do que pousou o prato de cima para baixo. Seu Nestor, orgulhoso, mostrou parafuso por parafuso como quem apresenta neto. Verena aparecia nos cantos com um tablet cheio de ajustes de experiência. Mas a experiência que mandava a vinha do menino. "Diminui um pouco a luz", Joaquim pedia. "Tira essa fita que prende roda", ele mostrou. "Deixa essa mesa mais baixa", ele sugeriu. Ricardo escutava com caneta e olho molhado. Um homem que descobriu que administrava a própria casa era um tipo de MBA que a vida cobra com afeto. Na tarde da inauguração, o céu resolveu testar as promessas. Nuvem fechando, vento empurrando árvore, uma chuva grossa que sempre faz as cidades lembrarem das suas calhas. Às 6h30, faltando meia hora para abrir as portas, um raio arriscava o bairro e o gerador travou 1 segundo. Não houve pânico. Houve procedimento. Cada um sabia o que fazer porque Nara ensinava como quem ora. Manter o elevador no no-break, acender as luzes do caminho, reduzir o som para o corpo dos pequenos escutar as próprias pernas. Quando a energia se estabilizou, alguém bateu palma. Não para a tecnologia celebrar, para agradecer ensaio. Os primeiros convidados chegaram com rodas polidas, bengalas discretas, andadores que mais deixam claro origamis de metal, e sorrisos de quem não precisa se justificado para estar num lugar. Uma menina atravessou o salão na velocidade do próprio riso curto. Um senhor, com cuidador, parou no meio para cheirar o manjericão que agora morava em jarros compridos. As fotos que apareceram eram de mãos em corrimão novo, de pneus marcando borracha nova, de olhos encontrando olhos na altura certa. No meio do burburinho bom, um incidente pequeno testou a casa grande. Uma roda mais larga apoiada na soleira do jardim externo, o aro escorregou meio dente, o corpo do visitante inclinado. Antes que o ai termine, Nara, Jorge e um rapaz da manutenção já estavam ali. Cada uma numa quina do problema, evoluindo o prumo com a delicadeza que só quem respeita sabe usar. A mulher riu, aliviada, e disse: "Obrigada por estar onde eu posso cair." A frase ficou. Verena, que vinha tentando salvar alguma versão de si, mudou-se de Ricardo com um último argumento de manual: a estética, a imprensa, a coerência da marca. Ele ouviu até onde dava para ouvir, sem se perder de novo. "A marca é o que meu filho pode alcançar com a mão", disse,
apontando para Joaquim, que girava no centro do salão como quem finalmente cabia na foto. O resto é moldura. E nós? Ela insistiu, a voz ferindo menos o ar do que antes. Nós somos verdade ou não somos nada. Ela entendeu que o nós ali não se encaixava mais. Não houve briga. Houve fim. Verena abriu a própria bolsa como quem segura um escudo. Disse, boa sorte, na pronúncia de quem entra no carro antes da chuva absorver, e partiu. Ricardo ficou parado alguns segundos com a honestidade do cansaço no rosto. Na cozinha, Ruth suspirou até que, enfim, sem maldade, como quem torce para o bolo não solar. A banda começou a tocar uma música de ritmo perfeito para rodas e passos. Joaquim cruzou o salão até Nara. Dançando comigo? Sempre. Eles giraram com o cuidado de quem aprendeu a medir o outro. O salão abriu um círculo, não de placa, de espaço. Ricardo os olhou e, no meio do olhar, havia uma pergunta que vinha crescendo como planta. O que a gente faz com quem abriu o caminho quando ninguém abriu? No fim da música, ele levantou um pouquinho no degrau do antigo mezanino, agora só extraordinário, para alcançar a voz do salão. Eu não chamo vocês aqui para ver uma rampa. Chamei para ver gente. A partir de hoje, todo o hotel, toda a casa, todo lugar que leva meu nome vai ter acessibilidade de verdade. E virou-se para Nara. Se você aceitar, eu quero você como coordenadora disso tudo. Não para limpar nosso erro, para ensinar a gente a não errar de novo. Com contrato decente, com equipe, com licença para dizer não. E com a liberdade de continuar sendo Nara, a pessoa que a casa escuta. O salão, que tinha desaprendido a aplaudir por protocolo, aplaudiu por alegria. Nara ficou uma segunda parada, como quem olha uma enxurrada e decide se atravessa. Lembrou do irmão, da rampa de madeira na escola, de todas as portas que não abriram e das que ela aprendeu a destrancar com corpo e coragem. Olhou para Joaquim. Ele concordou com a cara inteira. Eu aceito se para ninguém precisar de mim daqui a um tempo, ela disse. Se for para ensinar e desaparecer quando virar caminho, eu continuo onde sempre estive, perto do chão. É lá que a gente aprende. Ricardo respondeu com um riso de quem entende que acabou de fazer um acordo com o melhor tipo de teimosia. A noite correu sem legenda. Um novo garçonete aprendeu a pergunta. Prefere que eu deixe aqui ou sirva? Uma senhora dançada, agarrada à própria bengala, um menino fez drift com a cadeira e quase derrubou Ruth de rir. Lá fora, a chuva afinou. Dentro, a casa respirava como as casas respiram quando as pessoas cabem. Passos moles, pratos que tocam pratos sem brigar, conversas que não precisam vencer nada. Mais tarde, quando o salão ficou só de eco bom, Joaquim empurrou a cadeira até a varanda e ficou vendo a água escorrer pela rampa como se fosse prece. Nara sentou ao lado, nas costas encostadas na coluna. Hoje a rampa não estragou nenhuma foto, ele disse, malicioso. Hoje a rampa virou foto, ela devolveu. Ricardo chegou com 2 canecas de chocolate quentes e uma pergunta guardada desde o primeiro clique de chave. Posso pedir uma última coisa? Se for leve, Nara inteligência, me ensina a empurrar direito. Amanhã cedo, quero levar o Joaquim para ver o sol do jardim. Sem tropeço. Amanhã cedo, então. No dia seguinte, a luz entrou na casa como quem conhece o caminho novo. Ricardo aprendeu a mão no ar, a posição do corpo, o respeito ao ritmo do filho. O jardim cheirava a terra lavada. O banco sob a árvore parecia ter esperado anos por 3 pessoas, que finalmente chegaram ao mesmo tempo. Não disseram muito. Não era preciso. Quando levantaram, a roda macia passou pela borracha e o mundo não pediu desculpas para caber. Coube moral da história. Casa não é cenário. É caminho. Acessibilidade não é adequada. É amor em concreto. O que muda uma mansão não é a rampa em si. É uma decisão diária de manter a porta aberta, a luz baixa, a pergunta certa. Como você prefere que eu ajude?